Ciao amici, buongiorno a tutti, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. O meu nome é Enzo e hoje vamos falar um pouquinho sobre a Copa Itália. Vamos detalhar aí como é que funciona o segundo torneio mais importante da velha bota. Mas antes disso, tem um aviso e um pedido a fazer a vocês. Primeiro, eu vou fazer um pedido a vocês que, se gostarem desse ou de qualquer outro conteúdo do nosso canal, se vocês puderem deixar aquele joinha de sempre para ajudar-nos na divulgação do trabalho, né? O YouTube recomendar o nosso trabalho para mais pessoas. Se puderem também contribuir conosco, compartilhando os nossos conteúdos com os amigos de vocês, também a gente agradece demais. Caso estejam vendo esse ou qualquer outro vídeo do nosso canal pela primeira vez e gostarem, peço que vocês se inscrevam no canal e aí ativem também o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum outro aviso de conteúdos novos quando nós postarmos. E caso já sejam inscritos, verifiquem se está tudo ok com a inscrição de vocês e com as notificações de conteúdos novos. Agora eu vou fazer um aviso a vocês, né? Se vocês estiverem vendo o vídeo entre agosto e setembro de 2021, saibam que está rolando um sorteio lá na nossa página no Instagram, junto com a nossa parceira Panos Forneria. Eu vou deixar aqui nos comentários o link, né, do post para o sorteio. Relembrando que o sorteio será realizado na data de 17 de setembro de 2021. Então, se vocês ainda estiverem no prazo, corram lá, confiram. Há algumas regras, leiam com atenção e boa sorte. Bom, então vamos ao vídeo de hoje. A Copa Itália, que é um torneio que teve origens na temporada de 21 e 22. Vale aqui um disclaimer que essa temporada de 21-22 existiu um problema entre alguns clubes e a federação, o que ocasionou, né, a saída de alguns clubes, a desfiliação de alguns clubes da Federação Italiana, e esses clubes que se desfiliaram formaram uma liga à parte, em que eles chamaram de Confederação Italiana. E aí nessa temporada houveram dois torneios em paralelos, né, dois campeonatos italianos em paralelos, um sob direção da Federação e o outro sob direção da Confederação. Por consequência, nessa temporada houveram dois campeões italianos que vão ser relatados na nossa série Campione d'Italia, mas o foco é a Copa Itália. Então, nessa temporada de 21 e 22, a federação, que ainda ficou com alguns clubes filiados a ela, além de promover o campeonato italiano, estreou uma nova competição sob sua direção, né? E a esse torneio a federação deu o nome de Coppa Nazionale. A Coppa Nazionale, que teve a primeira disputa, como eu disse, nessa data. E após 1922, o torneio só volta a ser disputado em 1935, agora já com a reincorporação das equipes que haviam se desfiliado da federação em 21 e 22 e formada a confederação. Em 35, essas equipes voltam a estar filiadas à federação e disputam, além do campeonato italiano, a Copa Itália. Vale ressaltar que era um campeonato com bastantes equipes, pois todas as equipes da Série A, B e C participavam da Copa Itália. O modelo de disputa do torneio era similar à Copa da Inglaterra, em que havia jogos eliminatórios entre equipes em jogo único, né, com o mandante do jogo, né, sorteado. Em caso de empate, haveria um segundo jogo entre essas equipes e trocaria-se o mando de campo, e essas equipes iriam se eliminando até que duas chegassem à final.
esse modelo perdurou de 35 a 69. Né? Ao longo da história, o torneio veio se reformulando, sofrendo modificações, e em 1970 a federação, pela primeira vez, né, implementa uma fase em que criaram-se grupos, né? Criaram-se 7 grupos, né, com 5 equipes cada grupo. Essas 5 equipes iriam se enfrentar em jogos únicos. Todas as equipes de cada grupo se enfrentavam somente entre as equipes do próprio grupo. E aí 7 campeões de cada grupo, mais o atual campeão da Copa Itália à época, iriam por uma segunda fase, né, em que essas 8 equipes iriam se subdividir em mais 2 grupos. Também haveria aí mais confrontos dentro de cada um dos 2 grupos, e aí o campeão de cada um desses 2 grupos faria as grandes finais, né? Porque os jogos da final seriam de ida e volta. Esse modelo durou de 70 a 78. Como eu disse, né, a federação veio ao longo do tempo implementando modificações no formato de disputa da competição, né? Sempre em prol de uma dinâmica maior para o campeonato. E a partir da temporada de 1979 e 80, e isso perdurou até 81, 82, a federação ela implementou fases de quartas e semifinais, eliminatórios, e retirou aquela segunda fase também com grupos. Então haveria-se uma fase prévia em que, como anteriormente dito, né, com uma subdivisão em 7 grupos, com 6 equipes cada. Essas equipes se enfrentariam dentro de cada um dos grupos. O campeão de cada um desses grupos, ou seja, 7 equipes, mais a detentora do título da Copa Itália na temporada, fariam a composição das quartas de finais em sorteios de jogos eliminatórios, e aí por consequência 4 passariam para as semifinais e 2 para a final. Esse modelo perdurou, como eu disse, até 1981, a temporada 81 e 82, e a partir da temporada 82 e 83, a federação promove mais algumas modificações no formato de disputa da competição. O campeão, o atual campeão da competição, passa não mais a participar somente a partir das fases de quartas de final, mas criou-se a fase de oitavas e a fase prévia, que era uma fase de grupos, 8 grupos de 6 equipes cada. Cada uma das equipes enfrentava jogos somente de ida entre as equipes do próprio grupo. Ao final dessa fase, cada uma das 2 melhores equipes de cada grupo, ou seja, 16 equipes, passariam as disputas eliminatórias em jogos já de ida e volta. A partir das oitavas, depois para as quartas, semis e finais, todos os jogos de ida e volta eliminatórios. Quando finalmente, na década de 90, mais precisamente na temporada 90-91, a federação promove a reformulação mais expressiva na fórmula de disputa da competição e volta a fazer com que a competição seja totalmente eliminatória, né? E o modelo que se praticou a partir da década de 90 de disputa da competição é o mais próximo do que é a edição atual. E vamos ao detalhamento de como está a fórmula de disputa da Copa Itália na atual edição, né, 2021 e 22. Vai subir aí, vai ser colocado a imagem para vocês do tabelão, né, il tabellone, como eles chamam, ou a tabela de disputa da atual edição, e aí a gente vai falando um pouquinho como é que está o funcionamento. Bom, como vocês podem ver, né, a atual fórmula de disputa compreende o que a gente pode chamar de 7 fases, né? Seria um turno preliminar, 2 turnos eliminatórios, que eles chamam de 32, fase de 32 avos e 16 avos de final, oitavas, quartas, semi e final. Bom, vale ressaltar aqui que todas as equipes da Lega Série A e da Lega Série B disputam a atual competição, e da Lega Pro, que é a Série C, apenas 4 equipes
entraram para disputar a atual edição, né? Houve uma redução no número de equipes para 44 equipes disputando o torneio, e essas 4 equipes da Lega Pro que disputam a competição, elas entram nesse turno preliminar, e essas 4 equipes são as que terminaram a Lega Pro na temporada de 2020-21 na segunda colocação de cada um dos seus 3 gironi, né? Além dela, a campeã da Copa Itália da Lega Pro, ou seja, o campeão da Copa Itália da Série C. Elas disputam nessa fase eliminatórias contra as equipes que foram recém-promovidas da Lega Pro para a Lega BKT, ou seja, as que terminaram a competição em primeiro lugar, as 3 equipes que terminaram em primeiro lugar em cada um dos seus gironi, mais o campeão do playoff. E as equipes que vencem esse confronto passam ao turno de 32 avos de final. E aí elas se somam às 12 equipes mais bem colocadas da Lega B, né? Nesse caso, tem algumas questões aí. O Chievo, que poderia estar nessa edição da Copa Itália, não conseguiu permanecer na Lega B por problemas financeiros, e o Cosenza, que havia sido rebaixado à Lega Pro, herdou a vaga. Então são 12 equipes da Série B, mais a equipe que perdeu o playoff da Lega B e não conseguiu ser promovida à Lega Série A, as 3 equipes que foram promovidas à Lega A, ou seja, o primeiro e o segundo colocado, mais o campeão do playoff, as 3 equipes que caíram da Lega Série A, nesse caso aí foi o Parma, o Crotone e o Benevento, e as 9 piores equipes colocadas, né, da Lega A. Ou seja, nesse caso aí, como vocês podem ver, foi a Sampdoria, o Torino, o Cagliari, a Fiorentina, o Bolonha, o Genoa, a Udinese, o Spezia e o Hellas Verona. E disputam em jogos eliminatórios, um jogo apenas, e aí vão passar para as fases de 16 avos de final, em que as 16 melhores equipes, ou seja, as 16 equipes que vencerem essa disputa, vão passar para a fase de 16 avos de final. Como vocês podem ver aí, as 8 melhores equipes colocadas na Lega Série A, e que até então não disputavam nenhuma das fases pregressas da Copa Itália, elas iniciam a competição já classificadas nas oitavas de final, né? Como vocês podem ver aí, Juventus, Sassuolo, Napoli, Atalanta, Milan, Lazio, Roma e Inter estão ali já inseridas na fase de oitavas de final, em que já houve um sorteio prévio para o regramento de como é que vai ser, quem fica de cada lado da chave. E vale dizer que oitavas e quartas de final também são disputadas em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, há disputa de pênalti. E aí a semifinal é em jogo de ida e volta. E a grande final disputada em Roma, volta a ser disputada em Roma, né? Porque a edição passada, por causa da pandemia, não foi disputada na capital italiana, mas sim no estádio do Sassuolo. Mas para essa final dessa edição, a disputa vai voltar à capital italiana, pessoal. E como funciona a premiação da competição? Bom, a triagem que a gente fez aqui, a gente vai falar um pouco de valores monetários, né, da premiação das equipes, mas a gente já destaca que nenhum valor é um valor preciso, né, até porque isso não é amplamente divulgado, mas pelos valores estimados aí, a gente vê que a federação pagou cerca de 15 milhões de euros em premiações para as equipes que
se classificaram das oitavas, a partir das oitavas para as quartas. As equipes classificadas para as quartas de final receberam cada uma 250 mil euros, né? Aí, essas equipes que foram passando, né, das quartas para as semi, quando chegaram às semi, receberam mais 470 mil euros. E quando passar da semi para a final, 950 mil euros cada uma, perfazendo aí um total de aproximado de quase 6 milhões de euros pagos pela federação a essas equipes. E além disso, a campeã e a vice-campeã recebem cada uma, por ordem, a campeã cerca de um valor aproximado entre 4 e 5 milhões de euros, e a vice-campeã um valor aproximado aí entre 3 milhões e 3 milhões e meio de euros. Como eu disse anteriormente, um valor aí arredondado, óbvio que isso pode flutuar, de cerca de 15 milhões de euros pagos em premiações pela federação. Além disso, o campeão da Copa Itália, ele tem direito a participar da Liga Europa, ou seja, a Copa Itália dá uma vaga à Liga Europa. Então, se não tiver nenhuma condição exclusiva, né, da equipe que foi a campeã de participação já em Champions League, se essa equipe ganhar a Copa Itália, ela vai para a Liga Europa por ser a detentora do título da Copa Itália. E aí a gente finaliza esse vídeo de hoje trazendo primeiro como é que é a distribuição do número de títulos por equipes de cada um dos participantes dos vencedores, desculpem, de cada um dos vencedores da Copa Itália na história, destacando que a equipe com o maior número de títulos é a Juventus com 14, seguido da Roma com 9 títulos, a Inter e a Lazio com 7, e fechando aí os 6 maiores clubes em número de títulos, a a Fiorentina e o Napoli com 6 conquistas cada um, mas aqui já está o quadrinho, né, com todo consolidado histórico aí por cada equipe, justamente para a gente não deixar nenhuma para trás. Além disso, destaco aqui os artilheiros históricos da competição, né? A gente destacou os 5 maiores artilheiros. Os 2 primeiros tiveram bastante destaque com a camisa da Inter, o Alessandro Altobelli com 56 gols marcados no total, e o Roberto Boninsegna com 48, seguidos de Giuseppe Sivoldi com 47, Gianluca Vialli e Pietro Anastasi com 37 gols cada. Também está aqui no quadrinho a consolidação histórica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Peço mais uma vez que vocês verifiquem a inscrição e a ativação de notificações de vocês. Se gostaram, eu peço também que deixem o joinha para ajudar no nosso trabalho. Se puderem compartilhar o nosso conteúdo com amigos de vocês, a gente agradece. Não esqueçam de verificar aqui embaixo o link do sorteio que vai rolar no dia 17 de setembro de 2021. E é isso, pessoal. Nos vemos num próximo episódio de alguma das nossas séries. Grazie mille e arrivederci.